E aí, galera, beleza? Eu sou o Jaguar, o seu professor de biologia, e vamos continuar as nossas aulas sobre o sistema endócrino, beleza? E nessa aula a gente vai estudar a glândula endócrina pâncreas. Fechou? Então vem comigo. Então nessa aula a gente vai estudar o pâncreas, né? E olha só, pessoal, o pâncreas é um só, tá? Nós temos apenas um pâncreas, tá? Não são os pâncreas. E quando a gente pensa em pâncreas, tem uma informação muito importante, que é em relação ao caráter, né, dessa glândula. Essa glândula, pessoal, ela é uma glândula mista e os vestibulares, as provas adoram cobrar essa informação. Ela é uma glândula mista, beleza? Uma glândula mista. Isso quer dizer, pessoal, que o pâncreas, tá, apresenta uma porção que a gente chama de porção exócrina. Então tem uma porção exócrina e apresenta uma outra porção, né, uma outra função que nós chamamos de porção endócrina, tá? Endócrina. E é a porção endócrina que está envolvido, tá, com o sistema endócrino, beleza? Mas olha só, pessoal, quando a gente fala, né, da porção exócrina, da função exócrina do pâncreas, a gente está falando do sistema digestório, tá? O sistema digestório, beleza? Então, pensou lá, liberação de suco pancreático no duodeno, envolvido com o sistema digestório, a gente pensa em função exócrina do pâncreas. Fechou? Volta aqui. Já a porção endócrina, né, a função endócrina dessa glândula mista, né, nós temos que associar com a produção de dois hormônios, pessoal. Mas quem será esses hormônios, né? Olha só, pensou em função endócrina do pâncreas? Pensou em insulina, beleza? E também temos que pensar no glucagon, tá, pessoal? Glucagon, no glucagon, tá? E olha só, pessoal, tanto a insulina quanto o glucagon são hormônios envolvidos com a função endócrina dessa glândula mista, que é o pâncreas. Então, o pâncreas é uma glândula mista, e as provas cobram isso, porque apresenta tanto uma função exócrina, quanto uma porção endócrina. E é sobre a função, a porção endócrina, que a gente vai conversar agora. Vem comigo. Então, pessoal, olha só. Quando a gente pensa, né, endócrina, na porção endócrina do pâncreas, a gente pensa em dois hormônios, tá? Hormônios. Ai, professor, o que são hormônios mesmo? Hormônios são moléculas químicas mensageiras, tá? Produzidas por glândulas endócrinas. Por isso que a gente está estudando o sistema endócrino. Então a gente pensa em dois hormônios, beleza? A insulina, então vou escrever aqui a insulina, fechou? E também o glucagon. Glucagon. Insulina e glucagon. Mas, professor, qual é a função da insulina e do glucagon? Tanto a insulina quanto o glucagon está envolvido com o controle de açúcar. E pensou em açúcar, pessoal, tá? Pensou em glicose, beleza? Controle de glicose, controle de açúcar no sangue, beleza? Controle de glicose, de açúcar no sangue. E quando a gente fala, pessoal, de açúcar no sangue, olha só o que pode aparecer na sua prova. A gente fala de glicemia. Vamos anotar isso aí? Glicemia. Então, pessoal, olha só. Tanto a insulina quanto o glucagon estão relacionados com o controle da glicose, do açúcar no sangue. Ou seja, tanto a insulina quanto o glucagon estão envolvidos com o controle de ninguém mais, ninguém menos que a glicemia, tá, pessoal? Controle da glicemia. Fechou? Mas como será que insulina e glucagon estão envolvidos, né, com o controle da glicemia? Então vamos aprender isso agora, começando pela insulina, por esse hormônio insulina. Vamos lá.
Então, pessoal, o que pode aparecer na prova de vocês é que a insulina tem a função no nosso corpo de fazer com que as células absorvam o açúcar, né, que está em excesso no sangue. Então, vamos anotar isso? Olha só. Então, as células do nosso corpo, né, na realidade, as células do fígado e dos músculos, principalmente o fígado, tá? Então, as células, elas vão absorver a glicose, tá, pessoal? O açúcar, que vai estar em excesso, pessoal, em excesso no nosso sangue, tá? No sangue. Então, a insulina, ela vai fazer com que as células absorvam o açúcar, a glicose que estará em excesso no nosso sangue. Dessa forma, né, atua no controle de ninguém mais, ninguém menos do que a glicemia, tá? Do que a glicemia. Mas como assim? Eu não entendi. Absorve glicose em excesso no sangue, né? Então, pessoal, olha só. Imaginem que vocês acabaram de se alimentar. A sua glicemia, ou seja, a quantidade de açúcar presente no seu sangue vai estar alto, beleza? O seu pâncreas vai sintetizar, produzir insulina para que esse excesso, né, de glicose no seu sangue seja absorvido, tá bom? Pelas células, principalmente as células do fígado. Fechou? Então é assim que a insulina atua no controle da glicemia. Fechou? Volta aqui comigo. Já que entendemos a função da insulina, vamos entender agora a função do glucagon, tá, pessoal? Do glucagon. E o glucagon atua de forma contrária, oposta. O glucagon é antagonista à insulina, tá? Como assim antagonista contrário? Olha só, pessoal. O glucagon faz com que a glicose nas células sejam liberados para a corrente sanguínea. Então, vamos escrever isso? Então, o glucagon atua na liberação do açúcar, né, da glicose, que vão estar nas células. Então, liberação de glicose das células, liberação de glicose das células para a corrente sanguínea, tá, pessoal? Para o sangue, fechou? E dessa forma, ou seja, fazendo com que a glicose saia das células e vão para o sangue, né? O glucagon atua no controle da glicemia, beleza? Juntamente com a insulina, né? Mas como assim, né? Liberação de glicose das células para o sangue, né? Vamos entender isso agora então, pessoal. E olha só, quando a gente fala liberação, né, de glicose, de açúcar para a corrente sanguínea, a gente fala principalmente das células do fígado, beleza? As células do fígado e de alguns músculos também atuam como reservatório de açúcar, de glicose, fechou? E olha só o que o glucagon faz. O glucagon atua nessas células, tá? Fazendo com que o açúcar lá armazenado, nessas células armazenado, seja liberado para a corrente sanguínea, tá? Quando que isso pode acontecer? Isso pode acontecer quando você está em jejum, está muito tempo sem se alimentar, tá? Então, o glucagon vai entrar em ação dentro do nosso corpo, liberando açúcar das células, principalmente do fígado e de alguns músculos, para a corrente sanguínea e assim atuar no controle da glicemia, da quantidade ideal de açúcar no nosso sangue, para que o nosso corpo fique funcionando perfeitamente, para controlar a nossa homeostase, beleza? Aquele equilíbrio dinâmico do nosso corpo que tem que estar controlado para que nós possamos viver tranquilamente, fechou? Você ainda não entendeu? Então eu fiz um esqueminha para vocês entenderem a insulina e o glucagon aplicado. Vem comigo. Então, pessoal, olha só, aqui tem um esquema que eu vou chamar de A aqui em cima, tá? E de esquema B aqui embaixo, beleza? Olha só, pessoal, o esquema A. O esquema A começa aqui com a alimentação, tá? Então, imagina que você acabou de se alimentar, beleza? Quando você acaba de se alimentar, olha só, a glicose, né, no seu sangue, ela aumenta, né? Aumento da glicose no sangue, beleza? Esse aumento da glicose no sangue, porque você acabou de se alimentar, vai fazer com que o seu pâncreas, aqui representado em verde, vá liberar insulina, tá? Insulina pelas células beta. Ai, professor, eu preciso de mais informação porque eu vou fazer um curso mais concorrido. A insulina, ela é sintetizada, tá, e secretada por células beta do pâncreas. Pâncreas aqui em verdinho, tá?
E aí, pessoal, o pâncreas, ele vai sintetizar e secretar no sangue, né, a insulina, beleza? Essa insulina, ela vai atuar no nosso organismo, fazendo com que as células, tá, do fígado e também de músculos absorvam glicose, porque assim, pessoal, vai ficar menos glicose na corrente sanguínea, tá bom? Já aqui em B, pessoal, olha só, imagina que você está sem se alimentar, beleza? Por isso que eu fiz esse X, você não se alimentou. Se você fica sem se alimentar, a glicose no seu sangue, ela vai diminuindo, porque você está em jejum, você está sem se alimentar, tá? Essa glicose, né, no sangue, agora que diminuiu, olha só a flechinha para baixo, que diminuiu, vai fazer com que o seu pâncreas, pessoal, representado aqui em verde, vá sintetizar, produzir o glucagon, tá bom? O glucagon. Ah, professor, eu preciso de mais informação porque eu vou prestar concursos concorridos aí na vida, ou eu sou curioso, eu gosto de mais informação. Então, pessoal, olha só, anotem aí que o glucagon é sintetizado e secretado, tá? Por células alfa do pâncreas, tá? Então, olha só, pessoal, o glucagon, tá? Vai ser sintetizado pelo pâncreas, beleza? Pela falta, né, pouca glicose no sangue, tá? E isso vai fazer com que o açúcar, tá, armazenado lá nas células do fígado e do músculo, de alguns músculos, tá, sejam liberados para a corrente sanguínea. Ah, pessoal, algo que cai bastante nas provas é a relação da insulina e do glucagon com a doença diabetes mellitus, tá bom? Olha só, pessoal, a diabetes está relacionada com esses hormônios. Por quê? Porque a diabetes, ela é um descontrole, um desequilíbrio, tá bom? Da quantidade de açúcar, na quantidade de glicose nas nossas correntes sanguíneas. E quem que está envolvido com o controle da glicemia no nosso sangue é ninguém mais, ninguém menos do que insulina e glucagon. Então, um descontrole, um desequilíbrio na produção do nosso corpo nesses hormônios está diretamente relacionado com a diabetes. Guardou? Pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, já deixa aquele curtir, beleza? E pulem para a próxima aula de sistema endócrino. Foi um prazer imenso ter vocês aqui comigo. Valeu, fui!